Uma observaçãozinha com relação a aquela palavra que Jesus disse: "E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim". Olha só, a segunda vinda de Jesus Cristo tem 2 fases. Tem a primeira fase, que é o arrebatamento, e a segunda fase, que é o juízo final, correto? Agora, se a gente for imaginar bem e olhar com relação a esse fim, e o evangelho do reino será pregado a todas as nações, em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim sim, porém da primeira fase, assim como na segunda vinda tem 2 fases, a fase do arrebatamento e a fase do juízo final, esse fim também tem 2 fases. Essa primeira fase é a fase do período da igreja aqui na Terra. Por quê? Se a gente for notar, a igreja está aí preocupada aí com o anticristo, está preocupada aí com a besta, quando na realidade a igreja deveria estar preocupada mais em se empenhar intensamente para que o último ser vivente nesse planeta ouça o evangelho. Porque sem que o último ser vivente nesse planeta ouça o evangelho, não pode haver o testemunho a todas as nações. Então não virá o fim. Mas que fim? Fim da primeira etapa da segunda vinda de Cristo, que é cumprimento da estadia, do tempo da igreja aqui na terra. Assim, irmãos, o que acontece? Quando o evangelho do reino for pregado à última criatura viva, cumpre-se aqui o tempo dos gentios. Quando Paulo fala lá em Romanos da plenitude do tempo dos gentios, há aqui o cumprimento da plenitude do tempo dos gentios. Então não tem que se preocupar com besta, com anticristo, com o relógio de Israel. E se o relógio de Israel, se Israel é o relógio, então os 2 ponteiros lá desse relógio, o maior é a plenitude dos gentios, e o menor, pequeno, aquele que marca lá o número da hora, é a plenitude dos gentios, o tempo da plenitude dos gentios. E o maior, que vai lá em cima, lá, que vai ficar lá, o grandão lá, é a igreja se empenhando para abreviar o tempo. A única forma de abreviar o tempo é pregando o evangelho, é pregando o evangelho intensamente, para que o último seja alcançado. Dessa forma, se o último for alcançado, aí vão ter acontecimentos simultâneos. Porque assim que a última pessoa que tem que ouvir o evangelho, simultaneamente ocorrerá a ressurreição, a primeira ressurreição, certo? Aí, acontecendo a primeira ressurreição, vai acontecer a transformação do corpo e o arrebatamento. Nota-se que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 15, se não me engano, que nós, os vivos que ficarmos aqui, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Então, irmão, ficar preocupado aí com o anticristo, com besta, não ficar preocupado com isso, não. Preocupar intensamente em pregar o evangelho, que a igreja vai estar aqui. Então não há arrebatamento da igreja sem que haja a primeira ressurreição. Se não houver a primeira ressurreição, por que não houve a primeira ressurreição? Não houve a primeira ressurreição porque não houve o cumprimento do tempo do gentio. A plenitude do tempo dos gentios só cumpre na abreviação do tempo, e essa abreviação do tempo significa que o evangelho está sendo pregado intensamente para que o último ser vivente ouça o evangelho, e assim cumpre a plenitude do tempo dos gentios. Essa é a única abreviação que a igreja está incumbida disso. É o último.
E nesse desfecho final, o principal papel da igreja tem que se cumprir, que é levar o evangelho e mais intensamente. Ele ficar aí preocupado aí com o anticristo, com guerra em Israel, não fica preocupado com isso não. Isso aí é o de menos. O mais importante é que Jesus falou: e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Primeira etapa do fim, que é o final da igreja aqui na terra. Por quê? O evangelho foi pregado, a última pessoa que tinha que ouvir, ouviu, daí simultaneamente acontece a ressurreição, a igreja já terá passado por um bom período da grande tribulação aqui, ainda não pelo pior período da grande tribulação, mas por um bom período, porque o Daniel fala lá, naquele tempo, ele repete 2 vezes isso, naquele tempo se levantará Miguel, o defensor do seu povo, e será salvo, será livre, todo aquele que se encontra escrito no livro. Ele não fala que é depois daquele tempo ou antes daquele tempo, ele fala naquele tempo. Que tempo? O tempo do cumprimento da plenitude dos gentios, que é o último que ouviu o evangelho empenhado pela igreja. Nesse caso, não se deve ficar preocupado aí com guerra em Israel, com besta, com anticristo, nada disso. A igreja tem que se preocupar sistematicamente com isso, ok? Deus abençoe, espero que alguém tenha entendido isso aí. E vamos pregar o evangelho, gente. Ficar preocupado aí com o anticristo, não, com besta, não, que isso aí Deus vai